sessão do ciclo Foz Literária, desta vez dedicada a Ramalho Ortigão, ao centenário da sua morte. A palestra hoje, a nossa conferência, vai ser preferida por José Paulo Figueiredo, Mesquita Guimarães e Helena Osório, que nos irão falar exatamente sobre o Ramalho Ortigão e a sua passagem pela Foz e a sua vida. Entretanto, também temos uma edição especial que foi editada para o Progresso da Foz, de nome Foz, Saudosa Foz, do Ramalho Ortigão. E também gostaríamos de dizer que as comemorações vão continuar com a colocação de umas placas no dia 11 de outubro. Serão recolocadas, digamos assim, uma na flor granítica no Olho e outra mais aqui ao pé da praia de Louribo, mas que na altura será dado hora e local exato para quem quiser estar presente. Vamos então começar. Obrigada. Boa tarde. Quero saudar o Presidente da Junta, o Sr. Nuno Ortigão e a Dra. Maria Lacerda, por esta oportunidade que nos é dada de recomeçar, de continuar o nosso trabalho. Por imperativo de força maior, a professora doutora Maria João Léo Ortigão de Oliveira não pode estar presente, mas privilegiou-nos com a missão de trazer as suas palavras. E estamos aqui para continuar a caminhada que iniciámos vai quase para um ano. Com a colaboração do Instituto Cultural António Ferreira Gomes, da Associação Quadrante Roteiros do Património, do Instituto de Defesa Nacional, da Fundação Vieira da Silva, do Ciclo Literário Agostina Bessa Luís, fomos andando e viemos até este momento. Declamámos intenções, envolvermos-nos com intervenções, tanto quanto possível, relacionadas com a geografia da Foz. E no mesmo dia em que se abre o outono, aqui estamos nós, novamente, com a mesma disponibilidade que a primavera e o verão sempre nos deixaram. No dia que marcou a sua partida, Ramalho Ortigão volta a estar connosco nesta Foz a que tanto quis e exaltou. Há quase um ano, quando iniciámos esta viagem sob o signo da Foz Literária, aqui mesmo nesta sala, o meu querido amigo, engenheiro Francisco Mesquita Guimarães, lembrando o Ramalho, a cuja sombra logo de princípio nos acolhemos, lançou o desafio à Junta à União de Freguesias, na pessoa do Dr. Nuno Ortigão, de se trazer a estátua que está na cordoaria até aqui. O desafio foi aceito, mas as realidades haveriam de impor que a memória de Ramalho se avivasse aqui no nosso lar com tratamento específico. E de modo a que se calculassem vários imperativos e a sua presença entre nós se concretizasse numa evocação que não ferisse sentimentos de mais ninguém e se revestisse da bondade necessária e pertinente. Com a entusiástica diligência do bom mérito, o progresso da Foz, com a generosidade transbordante da União de Freguesias e do Rotary Club da Foz, no próximo dia 11 deste mês será reposta a placa de homenagem do Colégio Botânico do Centenário de Ramalho e colocada uma memória evocando a nossa lembrança por ocasião dos 100 anos do seu falecimento. Temos tido a aventura de contar com a inestimável colaboração do grande artista, do grande escultor Hélder de Carvalho. Este ano, 2015, ocorrem vários centenários, ocorre o centenário de várias valências, chamemos assim, da nossa cultura, que é interessante referir.
Em primeiro lugar, naturalmente, o centenário do Orfeu. E ainda há bocado, falando com o Eugênio Mesquita Guimarães, dá-se a circunstância, como sabemos todos, como sabem todos, foi editado o primeiro e o segundo volume, e o terceiro, que nunca chegou a sair, mas estava para sair mediante a conjunção astrológica estudada por Fernando Pessoa, estava para sair precisamente no dia 27 de setembro de 1915. A Ordem Marítima, a Chuva Oblíqua, do Fernando Pessoa, o Manifesto Antidantas do Almada Negreiros, a Arte de Ser Português de Teixeira dos Quais, que já aqui foi evocado numa das nossas sessões, a morte de Sampaio Bruno ocorrem também 100 anos da apresentação da composição da Sonata Saudade do grande escultor, do grande músico Óscar da Silva, que nós, devido à grande determinação, à devoção do seu professor António Cunha e Silva, temos precisamente um livro sobre a Sonata Saudade, que nós, para o ano que vem, se Deus quiser, haveremos de evocar, porque ele está relacionado com outro autor aqui da Foz, que nós agora nos abstemos de falar. Gosto de correr terras, de palmilhar estradas, de parar nos alpendres dos ferradores, ouvindo retinir o martelo no banco de pinchar, de pernoitar nas estalagens, escutando histórias à lareira, de atravessar os campos e de subir os montes, ao chiar das noras, ao soar dos moinhos, ao marulhar dos regos, no cheiro dos musgos, das estevas ou das siestas, no tempo das ceifas, no tempo das debulhas, no tempo das vindimas, no tempo da monda, da lavra e da semeadura, em todos os tempos, enfim, em que o homem renova o seu doce enlace com a terra benigna em cujo seio tem de dormir para sempre. Pioneiro das travessias de Portugal, que ainda foi nosso contemporâneo, amador enternecido da alma, das terras e das gentes portuguesas, melhor do que ninguém soube trespassarmos numa volta que nos envolve a todos nós, caminhantes desta terra, mas, sobretudo, caminhantes dentro de nós próprios, pois em tempo de refluxo é dentro de cada um que a viagem por Portugal tem de começar. Ramalho, antes de ninguém, dá-nos a lição, convoca-nos ao caminho, reclama-nos à viagem. Portugueses, com ele aprendemos, viajamos, restauramos. Vou passar então agora ao texto de palavra da doutora Maria João Ortigão de Oliveira. Há destinos assim, que saem da generalizada indiferença para representar exemplos de fragilidades tão especificamente nacionais, de que um e outro, país e homem, reciprocamente, são exemplos infecundos. Injusto, talvez. Ramalho Ortigão foi um destes. À exceção das roas necrófilas inoportunas à data da sua morte, de uma ou outra formal comunicação a quanto do descerramento de uma lápide ou inauguração de estátua, desagravado ou recuperado ao prazer de conveniências epocais, são de facto poucas e ocasionais as referências feitas à sua obra pelo nosso pensamento crítico. Outra sorte, como sabemos, tiveram os seus companheiros de geração. Tentaremos então dar um pouco a conhecer a justa medida do seu talento, nem maior, nem seguramente menor, subtil por vezes, curioso outras tantas, autor, no entanto, de uma obra única entre nós, para cuja especificidade, consistência e interesse gostaríamos de chamar a atenção. Só nós, as crianças, é que gozávamos nesta festa uma alegria imperturbável e perfeita, porque não tínhamos a compreensão amarga da saudade nem as preocupações incertas do futuro. Para nós, tudo na vida tinha o caráter imutável e eterno.
O destino aparecia-nos ridentemente fixado, como no musgo as alegres figuras do presépio. Supunhamos que seriam eternamente lisas as faces da nossa mãe, eternamente negro o bigode do nosso pai, eternamente resignada e compadecida a decrépita figura da nossa avó, tocada nas suas rendas pretas, no fundo da grande poltrona. Os vetores que se cruzam no tempo e no espaço de uma vida têm, em Ramalho Ortigão, uma conjugação que seríamos tentados a apelidar de feliz. Tal a adequação é perfeita entre o físico, o vivencial e o psicológico. Com efeito, a vida e obra de Ramalho Ortigão de tal modo se equilibram, a influência de uma sobre a outra de tal forma é acertada e justa, que a impressão colhida ao estudarmos uma e outra é que o autor viveu como escreveu e escreveu como viveu. Não assistimos aqui ao esfacelamento da vida em função da obra, característico de alguns criadores, nem a atitude inversa, destino de outros tantos, geniais na vida e tão só talentosos na obra. José Duarte Ramalho Ortigão nasceu no Porto a 25 de novembro de 1836. Seu pai, o primeiro-tenente de artilharia Joaquim da Costa Ramalho Ortigão, era de origem alentejana e algarvia. Sua mãe, Dona Antónia Alves Duarte Silva Ramalho Ortigão, era natural de Paranhos, no Porto, onde, aliás, a família residia. Era o mais velho de 9 irmãos e a infância, conforme ele próprio nos la descreve em trecho autobiográfico, decorreu numa quinta do Porto com sua avó materna. A educação a cargo de um tio-avô e padrinho, Frei José do Sacramento, e de um criado, Manuel Caetano, do batalhão dos veteranos, com 50 anos de serviço militar. Aliás, ele próprio se reconhecia meio frade e meio soldado, e essa afirmação, entre a vontade e o confesso, situa com certeza uma vontade e um reconhecimento, um projeto e uma realização. De frade, o gosto pela pedagogia e pela ordem. De soldado, o culto do corpo-são, harmónico, o espírito positivo, de serviço, senão de coerência, que, aliás, quis imprimir à sua vida. O que tenho de bom, física e moralmente, se alguma coisa boa tenho, devo às fortes e sadias convivências da minha infância nessa bendita casa de Germaldo, à religião e à disciplina dos meus dois velhos amigos, ao bom leite das nossas vacas, à hortaliça e legumes da nossa horta, aos ovos frescos do galinheiro, ao canto dos melos e dos roxinóis a que eu armava alçapões, aos muitos estrangulhões que dei da burra abaixo e à dura broa do balaio na esfumaçada cozinha da avó. Significativamente, são as viagens da minha terra, de Almeida Garrett, lidas na convalescença de uma doença que o induzem à escrita e à literatura. De facto, e para além de uma influência estritamente estilística, durante toda a vida não abandonará o gosto exacerbado pelas viagens e pela sua terra, possuído do real espírito do lugar, que fará dele um dos primeiros escultores da etnografia nacional, inspirando-lhe também alguma das suas páginas mais documentadas. Depois de breve passagem por Coimbra, onde gozou de saúde e não se tornou bacharel, encontramos-o professor da disciplina de francês no Colégio da Lapa, no Porto, de que seu pai era diretor, e onde ensina, entre outros, Essa de Queiroz e Ricardo Jorge, que o evoca em texto de 1915, assinalando a sua partida. Estou a ver-o corpanzil, alto, espadaúdo e desempenado, caminhando de cabeça erguida, passada a lesta e meneio rasgado, encadernado a primor da moda, figura de bigode e patilhas à segundo império, coroada com um chapéu de pano desmontado, a projetar-se altiva da gorjeira do clarinho à mamã, gravata escocesa de ponta larga,
jaquetão traspassado de ratina azul, calças justas de lista larga na orelha e botão na boca, boots com biqueira quadrada de couro da Rússia, bengala de cana branca com castão de boleta de marfim. Cultivava então um certo dandismo de tonalidade ultra-romântica e camiliana, que os seus escritos de então, primeiras prosas, crónicas portugueses e literatura de hoje refletem. Entretanto, colaborava no Jornal do Porto e a estas duas atividades, a pedagógica e a jornalística, manifestam dois vetores essenciais do seu pensamento, escrita e meio e modo de ação. Com efeito, e aqui voltaremos com mais detalhe, através de toda a obra do Ramalho Ortigão, se detectam duas preocupações fundamentais: ensinar a ver, a apreciar, a viver, se possível, a rir ao maior número possível de pessoas. Não se encontra em Ramalho Ortigão a preocupação de uma elaboração teórica ou poética. Antes nos depara um corpus fragmentado e fragmentário de intuições, impressões, sensações, inerente a uma escrita jornalística. Você é Shakespeare em diário de notícias, dizia essa de Queiroz, sumamente humorado. O casamento tranquilo e sensato com Dona Emília Isaura de Luz Vieira, em 1857, contribuíra para a desejada estabilidade, assegurada desde então por devotada companheira, que curiosamente parece em nada ter influído na sua vida criativa. Já o nascimento e posterior educação dos filhos, Vasco, Berta e Maria Feliciana, são referência, se não constante, pelo menos decisiva na sua obra. Peguei com um cuidado religioso nos seus pezinhos papudos, redondos, de unhas pequenas como cabeças de alfinete e calceios a enormes alpargatas de sôfregos e estrepitosos beijos. Há bastantes anos que isso foi. O menino que chegou de França nessa noite tem o tamanho agora do granadeiro. Desde então, porém, até hoje a impressão que me produziam as crianças modificou-se singularmente. Se não vejo uma que não me lembro de que ela deu ao seu pai, uma comoção igual à que eu tive, refere a propósito do nascimento do primeiro filho. Em 1867, e como apesar de tudo a vida habitual pesa em nosso espírito como o trambolho no pé de uma galinha, vai a Paris à Exposição Universal, e desta viagem resulta um livro em Paris, o primeiro de uma série de viagens. Se o século XVIII é, como disse Starobinsky, o século da invenção da liberdade, o século XIX é bem o da invenção do sistema e da história, representando por isso um salto qualitativo de enorme importância relativamente aos anteriores. Portugal, se por um lado não pode ficar alheio às profundas transformações dos mais variados domínios, social, ético, científico, artístico, linguístico, por outro, não as poderá acompanhar, vítima da incapacidade e estreiteza seculares, particularmente sentidas pelos componentes de que se convenceu a chamar da geração 70. Verdadeira revolução cultural, surgida de um tempo histórico de desagregação política, social, económica e moral da sociedade portuguesa, a ela pertenceram com maior ou menor incidência, como se sabe, essa de Queiroz, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins, Antero de Quental, Guerra Junqueiro, Teófilo Braga, Jaime Batalha Reis, Gomes Leal, entre outros. Esclarecida e crítica, revolucionária e cética, utópica e empreendedora, a propósito dela, escreveu no mundo das mais sentidas palavras que Portugal lhes doía. Essa de Queiroz e Ramalho Ortigão, numa colaboração ainda não suficientemente estudada, propõe-nos o riso como um lenitivo dessa dor profunda e dão-nos o pioneiro de um género policial, como sabemos, o Mistério da Estrada de Sintra, de 1870. Embora seja no dizer dos seus autores, em prefácio de 84, romance execrável, porque nele há um pouco de tudo quanto o romancista não lhe deveria pôr, e quase tudo quanto o crítico lhe devia tirar.
Ele é, simultaneamente, o testemunho da íntima confortabilidade de dois antigos homens de letras, resistindo a 20 anos de provação nos contactos de uma sociedade que, por todos os lados, se dissolve. Ainda em 1970, Ramalho Ortigão publica uma série de curiosas historietas a que dará o nome de Histórias Cor-de-Rosa, inicial publicação do Correio de hoje. Fruto dessa confortabilidade, surgem, já no ano seguinte, os primeiros folhetos de As Farpas, verdadeira pedrada no marasmo da sociedade de então. A colaboração dessa de Queiroz, breve como veremos, ficará resumida aos 2 volumes que, entretanto, serão publicados sob o sugestivo título Uma Campanha Alegre. Nesse emblemático ano de 1971, se realizaram as Conferências do Casino, em plena agitação política social europeia de que a Comuna de Paris é o paradigma. É João Serrão quem nos chama a atenção para a importância do estudo dos agentes e meios culturais oitocentistas, salientando entre eles os de especial relevância e significado para o século XIX português: a instrução, o jornalismo, a literatura, o teatro. É de facto sintomático que Ramalho Ortigão se tenha dedicado tanto à teorização como à prática dessas coordenadas, surgindo assim como um verdadeiro agente cultural no pobre meio cultural português de finais do século. Disse geralmente Ramalho Ortigão, autor das Farpas. Não seria inexato dizer As Farpas, autoras de Ramalho Ortigão. Ramalho Ortigão e essa de Queiroz, em estrita consonância e na direta consequência das Conferências do Casino, empreendem uma vasta obra de crítica e sátira social, expressa desde logo no artigo inicial da autoria dessa de Queiroz sobre o estado social do Portugal atual, em 1871, em que traça um panorama global da sociedade de então, nos seus múltiplos aspectos político, cultural, religioso e literário. Em finais de 72, contudo, com a partida de essa para Havana, no exercício do seu primeiro cargo consular no estrangeiro, Ramalho Ortigão incumbe-se sozinho da redação das Farpas, iniciadas, como já vimos no ano anterior, e imprime-lhe um cunho especial. Se com essa de Queiroz as Farpas tinham um pendor mais incisivamente demolidor e sarcástico, com Ramalho observa-se uma mudança de polo orientador, mais declaradamente pedagógico. A elas dedica grande parte da sua vida, nelas se consubstanciam as qualidades e defeitos do homem e do escritor. Para esta ciclópica tarefa, não esqueçamos que as Farpas tinham como programa e função educar as pessoas e reformar os costumes. Ramalho arma-se de todos os conhecimentos possíveis, procurando abranger todos os ramos do saber, disso ressentindo a profundidade com que trata alguns deles. Com intuitos declaradamente pedagógicos, por ele foram tratados os mais variados assuntos, da higiene à história, da ginástica feminina à educação, da filosofia à mecânica, da reforma do ensino à biologia, em assombroso leque enciclopédico. Autodidata para o melhor e para o pior, há, no entanto, no seu combate uma extrema generosidade, aliada a um sentido crítico e vulgar e a um excepcional poder de observação e análise que o seguinte trecho, a propósito do estado das diligências no Alto Minho, exemplarmente ilustra. Dois pequenos garranos, quando não é um sol, puxam por cima de um macadame faiscante de sol as mais fantásticas carradas de gente e de objetos que a imaginação pode conceber. Dentro do veículo, senta-se a primeira camada de passageiros nas bancadas. Depois de todos os lugares ocupados estreitissimamente à cunha, o veículo considera-se completamente vazio e mete-se a segunda camada de passageiros, colocada exatamente em cima da primeira.
Feita esta operação, começa o interior do carro a achar-se quase cheio. Mas não cheio de todo, porque entre o teto, os joelhos e os bustos dos passageiros da segunda camada, nota-se ainda um espaço oblongo a toda a extensão da berlina, desde a portinhola do fundo até ao vidro da frente. Preenchido este espaço com um passageiro estendido ou comprido, passa-se a ocupar os bancos da Imperial e do Tejadinho. Fora, em vez de irem empilhados como no interior, os passageiros são ensanduichados metodicamente com as bagagens e com as mercadorias pela ordem seguinte: camada de passageiros, de mercadorias, primeira camada de passageiros, primeira camada de bagagens, segunda camada de passageiros, segunda camada de bagagens. E em cima de tudo isto, o penso para os garranos, os merendeiros e os varapaus dos passageiros. E no ar, a um lado, seguro da almofada pela cinta, seguro do guarda-lama pelas pernas, o cocheiro levado a braços pelos viajantes. Ou ainda este, a propósito de um discurso proferido pelo rei Dom Luís, como sabe, as orações da coroa eram as orações da iniciativa dos governos da altura, que eram lidos pelo rei. Escreve lá. Esta resolução geral de tomar medidas acerca de todos os negócios do Estado é boa. Ela tem, sobretudo, esta vantagem inapreciável de ser inofensiva e de ser inacreditável, incriticável. A única coisa, talvez, para desejar, como complemento perfeito de todos os nossos votos, seria que o discurso da coroa, por entre um tão grande número de medidas que se vão tomar, nos apresentasse também a simples